Hoje a gente vai conversar sobre terapia hormonal, quando a gente utiliza e quando a gente não utiliza. Hoje em dia, existe um bom senso muito grande em relação à terapia hormonal, no sentido de que nem todo mundo precisa, nem todo mundo pode e nem todo mundo deseja. Existem muitos mitos, muitos medos em relação à terapia hormonal. A necessidade da terapia hormonal hoje bem estabelecida sintomas. Os principais sintomas são as ondas de calor, que quem já teve sabe que são sintomas que atrapalham bastante o dia a dia da mulher. E prevenção de osteoporose, fraturas, que é uma coisa que a gente sabe que é possível acontecer. O risco de você ter uma fratura é 6 vezes maior do que o risco de ter um câncer de mamas. Porém, existe um tabu, um medo muito maior em relação ao câncer de mamas do que em relação à osteoporose. Então, as mulheres têm medo de fazer a reposição, mas não tem aquela preocupação, aquele medo em relação à osteoporose, talvez por não saber do risco que existe, que se acelera após o início da menopausa. E outra queixa e outra indicação também muito importante é a síndrome geniturinária. Isso a gente vai falar no próximo episódio, a gente vai ter um episódio falando só de síndrome geniturinária. Então, basicamente, são essas indicações principais, precisas, estabelecidas para a terapia de reposição hormonal. E ela tem benefícios adicionais em relação ao cognitivo, em relação à parte sexual, em relação à energia, à disposição, o ânimo, o dia a dia em geral. Então, existem muitos benefícios adicionais para a reposição hormonal. Então, a primeira pergunta é se precisa. Então, se há uma necessidade urgente, sintomas, ou se há uma necessidade no sentido preventivo. A segunda pergunta é se pode. Então, você vai avaliar através de exames, e aí entra uma série de exames importantes na rotina ginecológica e alguns fora da rotina ginecológica, sobre essa investigação, se você pode ou não. Existem algumas doenças que proíbem o uso da reposição hormonal, como o câncer de mamas, o câncer de endométrio, alguns tumores de fígado. Então, tem doenças, histórico de trombose venosa, doenças coronarianas estabelecidas. Então, tem algumas doenças que proíbem o uso. Então, parou ali. Você identifica que existe uma doença que contraindica o uso da reposição hormonal. O que essa mulher vai fazer? Ela vai cuidar desses sintomas de outra forma, com outros recursos, outras medicações, alimentação, atividade física e uma série de outras coisas, mas não vai fazer a reposição. Acabou ali, se você identifica que ela não pode. E depois, se você avalia que ela pode utilizar a reposição hormonal, você vai perguntar se ela deseja, porque tem muitas questões que são culturais. Então, se a mulher não deseja reposição hormonal, você deve encontrar dentro de todo um arsenal de possibilidades formas de ajudar essa paciente com o cuidado dos sintomas e prevenção. Vai prevenir osteoporose como? Vai fazer atividade física, vai fazer musculação, vai dosar vitamina D, vai deixar num nível mais elevado, vai orientar ela a tomar um solzinho dentro dos horários permitidos, né? É importante que a gente entenda que o hormônio não é tudo, que a medicação não é tudo. Então, é como uma grande receita de bolo. Você vai ter várias coisas que são muito importantes. Então, tomar hormônio não resolve tudo. Boa alimentação não vai resolver tudo. Atividade física, então, se você puder associar o conjunto de todas essas medidas, as medidas gerais, as comportamentais e a alimentação e a medicação, se ela tiver possibilidade, se ela puder e desejar, ela vai ter um benefício maior, preventivo. Existe uma coisa importante que é o momento da reposição hormonal.
E o momento de iniciar. Então, há um momento chamado janela de oportunidade. Por quê? Porque é nesse momento que, se você começar a fazer a sua reposição, você vai ter o máximo benefício, principalmente da parte óssea e cardiovascular. A gente sabe que, se você iniciar a reposição, os estrógenos, eles têm um fator muito importante, protetor para o sistema cardiovascular. Se você tiver a oportunidade de iniciar esse uso do estrógeno nos primeiros 5, no máximo até 10 anos do início da menopausa, você tem uma proteção cardiovascular. Se você inicia muito tardiamente, essa balança de risco-benefício, ela vai se invertendo. Então, inicialmente, se você tem um risco baixo, um benefício elevado, depois de 10 anos, esse risco-benefício para iniciar, ele vai mudando. Então, aí você vai ter uma diferença que não compensa você iniciar essa reposição, que ela vai te oferecer um risco maior do que aquele benefício. Aí, o que você vai fazer? Eu quero prevenir infarto, doenças cardiovasculares. Você vai fazer atividade física, melhorar a alimentação, vai ao seu cardiologista, vai fazer uma boa avaliação cardiológica, mas não tem mais indicação de iniciar a terapia hormonal. Precisou de tintas? Já sabe, né? Magic Tintas. Tudo em tintas residenciais, comerciais, industriais, tintas automotivas e acessórios. Nosso atendimento é personalizado, com uma equipe profissional e focada em atender às necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com grandes marcas, lançamentos e tendências. E, é claro, preços imbatíveis e condições de pagamentos especiais. Magic Tintas, a magia das cores transformando sonhos em realidade. Desde o ano passado, pelo novo consenso mundial, não há mais uma necessidade de você interromper num prazo determinado. Então, hoje a gente utiliza sempre a menor dose, a dose preconizada. Então, existem as doses já preconizadas para o que você consiga melhorar os sintomas e obter o benefício de prevenção de osteoporose, desde que essa balança risco-benefício ainda esteja com mais benefício do que risco. Então, nesse tempo, a gente pode manter avaliando cada situação, sempre respondendo aquelas 3 perguntas: se pode, se precisa e se deseja. Temos disponíveis atualmente na indústria farmacêutica mundialmente várias composições com estrógenos e progestágenos de várias formas de uso: via oral, transdérmico, cápsulas de via oral ou via vaginal, gel. Então, a gente tem várias possibilidades de formas de uso da terapia hormonal, com valores diferentes e mais indicados em cada situação. Da mesma forma que lá nos contraceptivos, se a menina quer uma coisa que é mais indicado para acne ou para cólica, na terapia hormonal também a gente tem algumas composições, algumas combinações hormonais que são mais interessantes para cada situação em especial. E a gente pode, às vezes, fazer algumas combinações com outras substâncias também. Naquelas mulheres que não desejam ou não podem utilizar hormônios, existem outros recursos, existem fitoterápicos, existem outras substâncias que ajudam a minimizar os sintomas dos calores ou da falta de energia. O hormônio não resolve todas as coisas, então é sempre importante associar outros cuidados, né? Os cuidados da parte vaginal, lembrar muito da parte vaginal, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, da síndrome genitururinária.
e que o hormônio ajuda bastante, mas que se não puder, existem outros recursos, como hidratantes e outras coisas. Para o geral, para a energia também, não adianta só usar hormônio, não adianta usar vitamina, você precisa fazer atividade física, boa alimentação, higiene do sono, corpo, mente e espírito, né? Aí a vida espiritual, a oração, o bem-estar, o fazer o bem. Então, o conjunto é um todo, não dá pra gente cuidar do corpo e não lembrar das outras áreas. Então, faz toda a diferença procurar um equilíbrio em todas as áreas. O hormônio não é tudo, mas o hormônio é vida. É sim, o hormônio dá uma energia incrível. É isso. Esses episódios estarão todos no YouTube disponíveis e logo a gente volta para o próximo episódio.